Acho Oi, que entrei Olivia. agora, né? Ah, agora você entrou. O botãozinho É. estava dando para clicar quando você entrou. Eu tive que Ah, arrumar um agora outro jeito aqui. Cada vez a gente aprende uma novidade. é. Mas que bom Eu que não estou você... me vendo, mas não tem problema, não. Mas daqui a pouco você vai se ver. Sempre tem esse atraso. Pelo Então menos tá em bom. todas as lives que eu fiz. Não sei se é a internet, o que está acontecendo. Tá, vamos Legal. começar, Maurício. Vou começar agradecendo, Vamos. né? Obrigada por ter aceito meu convite, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Nós vamos falar um pouquinho, vou explicar para a turma por que a gente eu resolvi convidar a Mauriceia, né? A cultura Isso. hoje, ela está um pouco esquecida, né, Mauriceia? A gente já conversou a respeito disso. E o que Isso. seria de nós nessa pandemia sem a cultura que nós temos, né? Aí você vai explicar um pouquinho para a gente, mas eu peço o Tá. seguinte, se apresenta um pouquinho para a turma que está aí. Ó, hoje nós Tá. vamos bater recorde, hein, Mauriceia? Por causa de você. A gente já está com Parabéns. bastante gente, que legal. Eu fico muito feliz, Eu né? também. Te agradecer. Vamos ajudar a turma a ter Foi muito conhecimento. legal. Isso. Muito legal a gente poder ter um canal assim aberto para poder falar de cultura, de educação, de coisas boas, né? Coisas que fazem bem para a gente. Então, assim, me apresentando. Meu nome é Mauriceia Maia, sou paulista, mas já vivo aqui em Lafayette há 30 anos, então já mineirei, né? Já peguei todos os costumes e os amores a Minas Gerais. Sou professora de história, sou filósofa também, e trabalho com educação à distância no momento. Dou aula de história na Escola Meridional e por muitos anos trabalhei com patrimônio histórico, cultura, arte, enfim. Estou aí nessa jornada. Que bom. E uma jornada muito bacana, né? Trabalhei com a Mauriceia por um tempo, quando diretora de escola. Falei com ela, falou que lembrava pouco, mas devia trabalhar com tanta gente, né, Mauriceia? Mas, assim, fez uma diferença grande, viu, pra gente na escola. Como eu já te disse, só quero deixar mais uma vez o agradecimento aqui. Tá bom? Então, assim, vamos começar falando sobre a cultura. Sim. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente, que a gente vê como que a gente vê a cultura. O que é cultura? Como é que a gente identifica? Tá. Olha, eu costumo falar que cultura é toda expressão humana registrada durante a sua existência. Uhum. Então não existe, na minha definição, uma cultura de elite, uma cultura lixo, nada disso. Uhum. Cultura é toda forma que o homem, o ser humano, tem de se expressar. Então ele usa da religião para se expressar culturalmente, né, das artes gráficas, das artes cênicas, dos trabalhos manuais, enfim, da música, do canto, em tudo que o homem pode construir, transformar, isso é cultura. Uhum. Entendi. Eu gostei dessa frase que você usa, né, que tudo que faz um registro, né, da vida de uma pessoa. Eu achei isso bem bacana. Né? Porque a gente não pode, né, Letícia, assim, desqualificar a arte. Não existe isso. A cultura, ela é múltipla. A gente tem vários segmentos dentro da cultura. Cultura regional, a cultura clássica, mas todas elas são expressões humanas. E o ser humano está aí para mostrar do que ele é capaz, o seu potencial, né, transformar a arte em renda, transformar a arte na vida das pessoas de uma forma positiva, transformar a arte em louvor dentro da sua religião, qualquer que seja ela. Então a arte é isso, ela é múltipla, é uma expressão humana mesmo. Entendi. E transformar, onde a gente vai chegar, né? Transformar essa arte, né, esse dom, para ser sustento de família, né? Nós vamos chegar lá, né, Mauriceia? Então, vamos. Como eu já falei, em 5 meses de pandemia, né, o que seria de nós sem a cultura que a gente presenciou, né? Toda a forma de arte que a gente viu. Penso eu que seria bem mais difícil. Já está difícil, mas eu acho que seria bem pior. A arte é um refrigério, né? Peraí que chegou uma mensagem, desculpa. A cultura, nesse ponto, eu vi assim, muita gente preocupada com a educação, com a saúde e tudo. E quando eu comecei a pensar na cultura, né, que a gente vê todo dia aí, são shows, são demonstrações culturais pela internet,
E aí eu pensei, o que está sendo feito pela cultura? Né? E aí, quando eu te procurei para entender. Gostaria que você falasse um pouquinho para a turma, que acho que assim, né, pouca gente deve ter estudado a respeito disso, que é a lei Aldir Blanc, e como que ela afeta a nossa cidade. Aí eu gostaria de passar a palavra a você aí. A preocupação com a cultura, ela vai além, né, dessa projeção cultural, artística. Não é só demonstrar daquilo que tem habilidade para fazer. A cultura, ela é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Nós somos um ser vivo dotado dessa criatividade. E muitos vivem dessa criatividade. É disso que se tira o ganha-pão. Então, pensando nesses que dependem da arte para viver, essa lei Aldir Blanc foi criada, né? Ela foi sancionada em 29 de junho, lá em Brasília, e a partir daí os municípios tiveram, os estados e os municípios tiveram um prazo para poder se adequar. Alguns já estavam trabalhando isso anteriormente, já fizeram alguns cadastros de artistas, mas hoje a gente tem muitas cidades, ao todo são 100 municípios contemplados por ela, que estão com seus cadastros sendo elaborados ou já concluídos, mas todos estão trabalhando para garantir que o artista tenha um recurso vindo do governo federal. Sim, inclusive deixar aqui, né, o meu parabéns ao Rafael Lana, que gerou esse senso aí, que eu acho que vai agilizar o nosso processo, né, vai dar uma facilitada, uma agilizada para quem tanto precisa, né, Maurício? Sim, sim. E os artistas é legal. E é legal que o artista, ele não é só local, né? O artista é regional, é do estado, então o artista ele se envolve em várias frentes. Mas cada município, cada gestor municipal tem essa obrigação, né, de prover os recursos, a capacidade do artista de conseguir receber esse recurso. Né? A gente tem essa preocupação. Como que a cidade está gerindo isso? Como que a cidade está trabalhando o acesso dos artistas ao direito de receber a lei. Sim, e lembrando que muitos sustentam as famílias, né, Maurício? A gente conversou isso à tarde, isso me chamou a atenção. O sustento da família de muitos mesmo, vem desse artesanato, né, dessa forma de cultura. São as pessoas que fazem qualquer tipo de atividade cultural e desse sustento, leva esse sustento para a família. E aí você me falou uma coisa que chamou bastante minha atenção, as pessoas, a maioria delas já vai ter recebido esse auxílio do governo, né, o auxílio emergencial. Porque as pessoas, a maioria das pessoas tem uma renda, né, que não depende exclusivamente da arte. A maioria, não quer dizer que sejam todos artistas assim. Como hobby. Muitos atuam artisticamente, mas não recebem por isso periodicamente, não é uma renda fixa. Os que têm essa renda fixa pela arte, aqueles artistas de palco, né, aqueles que vivem da arte, dependem desse recurso, sim, do Aldir Blanc, da lei Aldir Blanc. Mas muitos já se cadastraram. Os músicos, né, são pessoas que eu tenho convivido e falam dessa dificuldade. Então, assim, a gente sabe, né, que muitos artistas precisam desse recurso. Outros já fizeram acesso à lei emergencial, né, o auxílio emergencial, e já receberam. E esses que receberam não serão contemplados na Aldir Blanc. Sim. E aí lembra o pessoal o que a gente falou de que hoje acaba o cadastro. Exato. É bom lembrar, né, que hoje até às 23h59 ainda dá prazo de fazer o cadastro aqui na cidade e acessar. Você tem lá como pessoa física ou pessoa jurídica, os valores são 3 parcelas de R$600 para pessoa física, e as instituições, né, os lugares que mantêm a arte da cidade, podem também receber de 3 a 10 mil reais. Mas só vai ter esse benefício quem fizer o cadastro. Então é muito importante acessar o link da Prefeitura de Lafayette, lá vai vir uma aba, e nessa aba tem o cadastro para a pessoa acessar e fazer. É muito rápido, é simples, não é complicado, é bem informativo e é válido, né? As pessoas têm que correr atrás disso. Tá, eu vou te pedir então, assim que acabar, a gente colocar o link, né? Aquele que você mandou, ele é bem rapidinho realmente, já vai direto.
A gente deixa ele lá fato. e a turma lembrar que hoje até 23h59. É isso mesmo. Né? Então, assim, para não perder o prazo, né? Que essas pessoas eu vejo, assim, que foram um pouco esquecidas, né? Lembramos de tantas outras e os artesãos, esses músicos, quem vive exclusivamente, né, da arte, ela ficou ficou bem esquecido. Geralmente, né, a gente tem visto na história da cultura, eu já trabalhei com essa disciplina, a cultura muitas vezes é tida como algo só para diversão. É algo que você faz quando você não tem nada para fazer. E não se observa o quanto que a arte faz bem para o ser humano. A gente sem a arte, você falou no início, né, na pandemia, o que seríamos de nós sem a arte? Quantas lives dos artistas foram feitas e alegraram as noites daí das pessoas, né, os vídeos de artesanato, de trabalhos manuais, gerando que a gente viu as pessoas que não tinham, né? Exato, dando a chance das pessoas que estavam presas dentro de casa poder fazer alguma coisa diferente. Né? Agora, exatamente. você falando dessa questão da cultura, né? Como ela é vista, eu gostaria de deixar, você entende muito mais disso do que eu, com certeza. Nós já falamos sobre isso. Eu vejo assim, na cidade, que você me explicou, eu vou pedir que você explique aos nossos amigos. Cultura não é apenas a festa, a festividade, né? Explica pra gente essa diferença novamente, por favor. Tá, o que a gente trabalha com cultura, né, todos nós que somos agentes culturais, a gente percebe que o evento cultural, ele é o coletivo se demonstrando. Então não se consegue fazer nada de grande, nada de fenomenal, um festival, um encontro, que seja, sem os indivíduos. A gente precisa valorizar o indivíduo cultural, aquele que é o detentor do saber, aquele que se manifesta de uma forma muito simples, mas que na soma de outros como ele, a gente consegue um conjunto magnífico. Então, cultura é algo muito grande porque ela não é individual, né? Não adianta você fazer um quadro, por exemplo, e só você conhecer essa obra, só você admirar esse trabalho, né? Ele tem que alcançar outras visões, outras interpretações. Da mesma forma, os músicos, os artistas de palco. Maurício, aí vem o caso dos espaços culturais serem bem administrados e bem utilizados para que outras pessoas tenham acesso a isso. Eu vejo essa deficiência. E estava comentando com o nosso amigo hoje que eu lembro de infância ir ali ao Museu Perdigão. Sim, maravilhoso. E aí eu fui há pouco tempo, né? Há pouco tempo, assim, levou um choque, né? Pode ser pandemia louca. E levei minhas filhas. E ficou esse sentimento de, é só isso, sabe? Eu fiquei meio chocada, vou te ser muito sincera. E eu lembro de ter ido ao museu há pouco tempo, quando eu fui como professora dos meus alunos. Então, assim, em pouco tempo o negócio mudou muito. A gente tem um problema muito sério, que é a preservação dos espaços públicos voltados para a cultura, para a memória, porque a cultura não é só a festa, não é só o evento. A cultura também é a memória, é a história, a preservação, né? A gente vê o quanto que Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, cidades históricas de Minas, ganham recursos, né? Se mantêm mundialmente reconhecidas pelo seu patrimônio preservado, pelos bens públicos que ela preserva, cada cidade preserva. Nós temos lá o exemplar do nosso município, né, e está em Ouro Preto. Sim, as colchas bordadas lá em São Gonçalo do Brandão. Né, a gente tinha que dar valor para isso aqui na cidade. E a gente tem um acervo, Letícia, a gente tem um acervo esparramado por toda Minas Gerais, pelo Brasil, fora dele, e que se a gente recolhesse esse acervo, não caberia aqui dentro da cidade. A conselheira Lafayette está fazendo aniversário, né? Faz essa diferença aqui. Precisamos administrar isso melhor, né? Precisamos ter uma política cultural que vislumbre
a memória, o patrimônio também como parte integrante e importante, geradora de renda, de alta afirmação da população. O lafaiettense, ele tem que se ver como um cidadão que faz parte da história de Minas. Tem que ter orgulho Lafayette, da cidade que a gente vive. Exatamente. É isso que falta, mas se não tem a apresentação, né, pública a respeito do tanto que Lafayette é rica, né, de cultura, né, e a gente leva isso para outros locais, ao invés de disponibilizar para as pessoas terem esse reconhecimento, aí a gente peca realmente. Né, porque sem conhecimento ninguém tem orgulho. Os primeiros a reconhecerem a cidade é quem vive nela. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu fiquei encantada com a cidade, porque eram miniaturas de cenários, né? Você tinha um cenário ferroviário na parte baixa da cidade, eu fui lá. um cenário colonial na parte de cima, as igrejas, as capelas, os casarões. Hoje já se perdeu tanto disso, tantos imóveis que foram demolidos, tantas coisas que foram transformadas de um modo negativo, a meu ver. Né? A gente perde muito dessa identidade. E o povo de Lafayette precisa reconhecer a sua história, o seu papel na história de Minas, né? pela trajetória toda. Nós temos aí presença em vários eventos históricos. Se eu fosse te falar um pouco de história agora, a gente ia passar mais de 1 hora falando disso, né? Porque Lafayette é muito interessante. Mas até o final da noite. Sem problema. Estamos dentro, vamos lá. Mauriceia, hoje nós estamos com 570 pessoas assistindo. Que legal, parabéns, né? Parabéns. Que legal. Eu agradeço, assim, quem recebeu o convite e deu um positivo, apoiou. Muito porque legal. É isso, a gente tem que falar as coisas boas, né, Letícia? A gente tem que levar informação. Nisso a gente vê como o pessoal está carente de informação. Porque eu aprendi muita coisa quando te convidei, você aceitou para a gente conversar a respeito disso. Né? Eu aprendi muito, muito mesmo. Que bom, fico feliz. Eu também estou muito feliz, cada dia que eu aprendo alguma coisa. Então vamos voltar aqui. Agora eu vou pedir para você, Mauriceia, falar para a gente um pouquinho do que eu escutei muito durante esse estudo, o ICMS cultural. Sim. Que você... ICMS cultural, já trabalho com ele desde a criação da Lei Robin Hood. Que a maior pontuação de Lafayette foi quando você estava à frente da secretaria. Parabéns. Obrigada. Verdade, foi uma conquista para a cidade, né? Um trabalho de equipe. A gente não faz nada sozinha, a gente tinha uma equipe aí muito abnegada, muito afim de fazer o trabalho, e o resultado foi uma pontuação excelente. Até hoje, se eu não me engano, é a maior que Lafayette já recebeu. Sim, que eu vou... Foram 18 pontos. Parabéns. Foram 18 pontos. Sim, aí ICMS é o seguinte... também a respeito dessa pontuação. Tá. Em 99, começou uma lei no Estado que dividia o repasse de ICMS para os municípios, de uma forma assim, a incentivar a preservação do patrimônio. Então o IEF, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, recebia um relatório das cidades e passava para essas cidades tudo uma forma de compensação. Né? Então isso foi a princípio, na Lei Robin Hood. Com o passar do tempo, várias diretrizes do IEFA foram sendo reformuladas e hoje o município atende a diretriz que a cidade tem que apresentar relatórios. Cada relatório vale ponto. Conforme esses pontos são alcançados, aumenta a arrecadação de ICMS. Se não consegue alcançar alguns pontos, além de não tê-los, ainda é subtraído. Então, é uma balança que pode ser negativa, se não atender. Por exemplo, aqui em Lafayette, um ponto que tem dado negativo para o ICMS é o uso do fundo de patrimônio. É onde o dinheiro que vem do governo estadual para ser usado no patrimônio é depositado na conta do conselho, no fundo do conselho, né, o fundo de patrimônio, e não tem sido demonstrado ao Estado a aplicação dele. Ele não é demonstrado, não é gasto. Às vezes é gasto, mas não é demonstrado. Tem uma diferença. Né? Você pode empenhar um recurso e na hora de apresentar a documentação não demonstrou o uso dele. Aí não é pontuado. A lei é muito clara, você só pode fazer o que é permitido na lei e tem que demonstrar com os documentos que a lei exige. Fora disso, só fica na intenção. Intenção já chega.
Isso aí. Exato. Exato. Dá mais um exemplo para a gente do que aumentaria os pontos de Lafayette. Olha, se a gente aplicasse o uso desse dinheiro na memória, sabe, na preservação mesmo, né, melhorasse a qualidade dos nossos museus, preservasse os documentos históricos, investisse no restauro não só das edificações, mas dos documentos, fotografias, vídeos, incentivasse as organizações civis que lidam com a história, com a cultura, com a arte, a desenvolver projetos. Então, acho que a capacitação das entidades culturais aumentaria, assim, a nossa pontuação, sempre usando o recurso do fundo, que é deliberado pelo Conselho de Patrimônio, em um plano de ação, e é gerido pela Prefeitura. Então, são os dois entes que trabalham juntos para que o recurso seja bem aplicado. Entendi. E aí vem o fortalecimento das associações, né? Que a gente a gente tem que ensinar as pessoas a sobreviver da arte, mas com dignidade. Né? Então, existem capacitações. Existem muitas instituições que fornecem esse ensino, essa técnica, das entidades se autogerirem, administrarem, sem precisar tanto da prefeitura, sem depender do dinheiro público. Foi o que você falou, transformar a arte, né, e dar o olhar de empresa, ensinar como... Sim. Porque ter o dom, essas pessoas já têm. Se eu pegar uma coisa para fazer, eu acho que não sai nada mesmo. Mas sabe o que é, Letícia? É a questão da precificação. É você pôr preço nas coisas. O custo de uma arte não é só o material. A sua habilidade em desenvolver aquela arte, o seu tempo gasto, ele também tem um preço. Sim. Então, todo artista, ele tem que ter consciência desse valor. Mas só vão ter consciência quando eles começarem a ser valorizados. Eu acho que aqui ciência disso, né? Isso, a ciência disso. Né? É o que a gente estava conversando, o artesanato no serviço só como uma terapia. Né? A visão de vou dar uma aula de artesanato, por exemplo. É aquela história de ter aquele monte de mulher conversando e fazendo algo. Não. Eu acho que tem que ser visto como a possibilidade de um empreendedorismo. Isso, né? O empreendedorismo coletivo, o fortalecimento de uma turma e de uma equipe que conseguem trabalhar juntos. São muitas mãos trabalhando juntas, né? Uhum. São muitas mãos. Eu gosto, sabe, quando eu geri a cultura no município, a gente trabalhava muito com a capacitação. Eu acho que é muito importante as pessoas terem consciência de si e consciência do que são capazes de produzir e ir além, ir à frente. Então é muito positivo isso. Fica para a vida toda, né? O evento, ele vem e passa. Você curte uma festa, no outro dia é outro dia. Mas quando você se capacita, você carrega isso com você para tudo. Pode mudar de lugar, de situação. A marca da cultura na vida da pessoa, foi o que você me explicou. Né? Exatamente. Forma, né? Tem que ser visto. Muito valorizado, viu, Mauricéia? Muito. Que ainda são pouco valorizados demais. Vamos lá, então. Essa semana, né, esse mês do aniversário da cidade. Isso. E você pode falar um pouquinho dessa infelizmente, o nosso 7 de setembro, eu sempre gostei muito, dali do Rio. Eu acho que a turma orgulhosa ali não tinha nada melhor para mim. Mas não foi possível. É muito gostoso. Eu gosto. Não. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre esse aniversário da cidade aí, que vai ser um pouquinho diferente? A gente sabe, né, que a vontade é de ir para a rua, é de fazer as festas que a gente tem costume, é de fazer o desfile 7 de setembro contando a história da cidade, dos personagens, algo que nós adotamos alguns anos atrás e deu muito certo. Acho difícil Lafayette regredir a um desfile simplesmente militar. Militar é a grande pérola do bolo, né, aquilo que enfeita tudo. Mas a gente sabe que a história da cidade é muito rica. Então a gente tem aí, esse mês, são 230 anos de emancipação, né, a Queluz se torna emancipada, mas antes disso a gente já tinha um arraial do Campo Alegre, da Imaculada Conceição dos Carijós. Então a nossa cidade, ela teve a nossa cidade, ela teve 5 nomes. Ela começou como
Arraial do Campo Alegre dos Carijós, depois Arraial da Imaculada Conceição do Campo Alegre dos Carijós, aí ficou só Arraial dos Carijós. Depois, em 1790, se torna Real Vila de Queluz, que é agora que a gente comemora, dia 19 de setembro. Em 1866, ela passa a ser cidade de Queluz. E aí que vem uma grande polêmica, né? Por que a cidade não manteve Queluz? Por que ela foi para Conselheiro Lafayette? O nome Queluz é poético, né? Remete a vários delírios aí. Mas Queluz, na verdade, é o nome do palácio onde a família real portuguesa descansava no verão. Então foi uma forma de homenagear a coroa portuguesa, que, a meu ver, não merecia essa homenagem, não. A gente já passou muitos perrengues com a coroa portuguesa por aqui. E aí vem, em 1934, a mudança do nome para Conselheiro Lafayette. E eu gosto muito. A pessoa do Conselheiro Lafayette, uma personalidade que devia ser disciplina escolar, sabe? As pessoas deviam entender desde cedo sobre ele. Dá essa aula pra gente aí. Tá bom, vamos lá. O Conselheiro Lafayette, ele vai nascer na Fazenda dos Macacos, foi batizado na igreja de Santo Amaro, em Queluzito. Tinha um irmão só, que é o Washington Rodrigues Pereira. Ele estudou em Mariana, estudou em Congonhas, estudou em outras cidades, até se tornar um rapazinho e fazer o curso de Direito em São Paulo. Logo ele vai escrever para o Jornal do Comércio, que era um grande jornal da época, ganha destaque no direito, na política, e na sequência se torna aí governador do Ceará, que na verdade era o presidente de província do Ceará, conselheiro do Império, né, foi o primeiro-ministro do Império, e depois embaixador também do Brasil, resolvendo questões internacionais, como, por exemplo, haveria uma guerra entre a Alemanha e o Chile, e ele foi o juiz que intermediou tudo isso e evitou um conflito entre esses dois países. Além de ser botânico, um grande escritor, poesias maravilhosas, hábil no direito, no discurso, era uma pessoa assim única, né? Eu sou particularmente apaixonada pela história dele. Eu defendo que a cidade ganhou um nome muito bonito. Eu gosto de Queluz, eu te falei hoje à tarde, né? Mas depois de uma aula igual você dá pra gente, a gente até começa a repensar, igual o nome de filho. Cada vez a gente muda. Mas é isso aí, a história dele aqui na nossa cidade. Ele não ficou na cidade porque ele foi estudar fora, né? Então ele fez seminários não eram aqui em Lafayette, né? Não eram em Queluz. O irmão dele já ficou, foi o Washington. Seguiu carreira militar, foi capitão da Guarda Nacional aqui, recebeu muitas autoridades, recebeu várias pessoas que tinham nome na época, vieram para Queluz e foram recebidos pelo Washington. Mas o Lafayette mesmo, ele vivia no Rio de Janeiro. E por ser conselheiro do imperador, estava sempre na presença da corte, né? Nas férias, assim conta nas cartas que ele escrevia ao irmão, e no planejamento de férias, as pessoas mais chegadas a ele iam à Fazenda dos Macacos visitá-lo. E aí é que ele tinha as informações. Mas muitos de Queluz iam para o Rio de Janeiro tratar negócios com ele, questões jurídicas, até mesmo de amizade. Ele sempre estava linkado aqui com a realização da cidade. Não era ausente, não. As más línguas dizem que ele limpava o sapato quando ia embora, né? Que não queria levar nem a terra daqui. Mas, gente, vamos pensar. O cara tem esse poder todo, tem toda essa autoridade. Como que ele vai ficar somente aqui, em Queluz? Não tinha sentido, não. Ele era maior do que isso, né? Ele contribuiu muito. Não vou discutir com vocês. De jeito nenhum. Eu acho que você... Ponto de vista. Não, o ponto de vista não, é história. Né? Nós estamos recebendo aqui um monte de comentário falando que aula de história, e eu acho isso tão bacana, eu fico muito feliz com esse retorno que a gente recebe. Sempre que tem alguma coisa, eu adoro aprender. Então, assim, quando tem alguém que sabe, né, explicar, é muito bacana. Eu fico até meio assim chata, porque quando eu pego para conversar com as pessoas, a conversa vai tomando rumo e para na história. Aí a gente acaba falando de história e quando eu vejo eu estou sendo professora de história numa roda de conversa. Tem que ficar me vigiando, tá? Tem que ficar policiando. Mas é uma delícia te ouvir sempre, né? Então, olha só,
Nós vamos falar um pouquinho também da educação, né? Dessa educação que a gente está tendo agora, essa novidade, porque você, melhor que ninguém, vai poder dar algumas novidades aí para o pessoal. E eu fiquei muito feliz de ser esse canal aí hoje, tá bom? Ótimo, que bom. Apresente-se na área da educação agora. Na educação, eu já estou trabalhando para o município há 25 anos. Né? Sou efetiva já do município esse tempo todo. E sempre atuei na área da educação fundamental dentro do município. Mas na educação universitária já atuei em algumas áreas, em alguns setores dela. E hoje eu atuo como coordenadora do Polo de Apoio Presencial do programa UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é a educação à distância, de nível superior. E que hoje a gente está valorizando. Muito. Sim, agora sim. Olha só, na época, antes da pandemia, o senso comum dizia que a educação à distância não era algo assim tão válido. Pensava em acabar, isso não vai para frente. Isso. Hoje não. Hoje as pessoas veem que a educação à distância está sendo o recurso viável para manter o ritmo escolar, para poder manter a capacitação. E o Polo aqui de Lafayette, ele já existe há muitos anos. Se eu não me engano, são 10 anos, são mais do que isso. Ele está já há bastante tempo atuando na cidade. Antes ele era lá onde hoje é o Corpo de Bombeiro, agora ele é onde foi o antigo Unipar, lá no bairro São Dimas. Então nós temos cursos da UFOP, que é a matemática, nós temos de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, computação e administração. Temos administração pública. São João del Rei entra agora, no próximo semestre, com filosofia. Nós temos, quais mais? São muitos cursos que a gente tem. E está chegando, quinta-feira eu tive reunião, a Universidade Federal de Viçosa, trazendo cursos de formação rápida. Uma lista de cursos, Letícia, que vai dentro da área comercial, a área de cuidados de idosos, a área de hotelaria. Tem muitos cursos, e todos são gratuitos, federais, e abertos a quem tem o ensino médio em diante. Então é uma formação que qualifica, profissionaliza e coloca a pessoa direto no trabalho. Né? A educação à distância hoje, eu também, além de coordenar o Polo, eu estou coordenadora do Estado. Sou presidente do Fórum Estadual de Coordenadores de Polo. Então são 105 polos em Minas Gerais, onde eu faço a interlocução com as universidades para que esses polos recebam os cursos. A gente passou por alguns editais aí e conseguimos que cidades que não tinham curso recebessem. E a luta continua sempre nisso, né? A gente tem reuniões periódicas com Brasília, com as universidades, para que o Estado de Minas receba mais cursos de qualidade, públicos de qualidade, porque a população precisa, e existe a demanda, e existe quem ofereça. Então o canal é esse, intermediar para que o nosso estado, a nossa região, tenha essa assistência. Sim. Eu adoro trabalhar com educação à distância, é muito legal. Você vê as pessoas chegando para fazer a matrícula, menina, você tem que ver as pessoas chegando para fazer a matrícula, até tremendo, feliz, porque está realizando o sonho de estudar, porque ela não pôde em tempos atrás. Então, quando as cidades abrem esse espaço, quando a prefeitura se torna mantenedora de um polo, ela está fazendo com que a sua população local e regional tenha acesso a um curso universitário, a uma especialização. Legal. Isso é digno. E o mais importante, você falou uma junção que nem sempre a gente consegue, gratuito e de qualidade. Sim. E aí as pessoas... E olha, é a mesma formação que se tem no presencial. Então, quem tinha sonho de estudar matemática na UFOP, lá em Ouro Preto, pela qualidade do curso, pelos professores que tem, consegue fazer o mesmo curso à distância. No Polo são realizadas as atividades presenciais, né? Então as provas, a apresentação de banca do TCC. O curso é pesado, as pessoas acham que vai entrar lá e ficar de boa. Não, menina. Eu vejo aluno lá escabelando, sabe?
porque tem que estudar mesmo, é compromisso, é disciplina, mas vale a pena, sabe? A vitória é muito linda. É a mesma questão, tem a turma que vai bem no presencial, porque estudou, e tem a turma que vai mal, que não estudou. Então, acho que na distância, quem faz muito é o aluno, né? Eu acho que a chance é dada para todo mundo, né? A chance é dada igualmente. Agora, se você se esforça mais, provavelmente você vai ter melhores resultados. É a vida, não tem jeito. E hoje, Letícia, olha só, a gente está com a educação remota, né? As atividades remotas nas escolas municipais, estaduais, onde os pais estão vendo que a internet, ela não é o dragão que vai devorar o seu filho. Ela é um instrumento que a família, em conjunto, vai conseguir desenvolver uma educação de qualidade, se trabalharem juntos. Então, o professor também, ele está se desdobrando, né? Eu falo pelas minhas amigas lá da Escola Meridional e de outras escolas, e olha, não é fácil não, a gente se desdobra para manter a atenção do aluno, para buscar informações atualizadas. Eu acredito que depois que passar essa pandemia, e que Deus abençoe que seja breve, a educação não fica mais longe da informática. A educação ela vai estar muito ligada. Falei sobre isso com uma amiga ontem, a Gislane, as filhas também na rede municipal, e a gente estava falando a respeito disso, ela falando qual que é a minha visão e tudo, eu falei exatamente isso com ela. Eu acho que nós nunca mais vamos voltar ao que nós éramos na educação. Aquele foco de presença, de só funciona com a presença do professor, né? Os pais, alguns distantes dos alunos, eu acho que isso, a pandemia trouxe esses pais para mais próximo, né? Falo por mim também, que a gente tem que treinar mudou a rotina familiar, né? Mudou bastante, tem que treinar a paciência com 2 em casa, né? Que tem uma que gosta e outra que não gosta, né? Elisa e Luísa aí, elas estão na live, ó. Então, assim, eu acho que essa pandemia trouxe muita coisa boa, e muito para a gente sair dessa zona de conforto. Né? As pessoas reclamavam muito de falta de tempo para fazer as coisas, de falta de espaço, de eu estou afastado disso, eu não consigo conviver com a minha família. Agora as pessoas tiveram que rever. Todos, eu falo por mim. Né? Eu tive que rever muitas ações minhas e reconhecer a minha casa, mudar os meus hábitos, e as pessoas com quem eu convivo também fizeram isso. Então houve-se uma reformulação de valores, a própria cultura foi reformulada, né? As pessoas se tornaram mais artistas um pouquinho em casa. Quantas passaram a fazer artesanato em casa para ver se criava uma habilidade, despertava algo prazeroso, né? E a gente volta nessa linha de que a arte é uma manifestação humana e por si só já é bela, né? Não há desqualificação na arte. Todos somos agentes culturais, todos somos agentes da arte. A gente só tem que saber equilibrar essas coisas, né? E dar os devidos valores. E cabe à administração pública, em qualquer esfera, municipal, estadual e federal, valorizar a arte, a cultura e a educação. E isso tem sido lamentável. Não podemos comentar. Vou falar uma coisa interessante. Sabe que eu fiz uma visita durante a pandemia? Eu fui ao Aquário de São Paulo. Você chegou a ver? Sim. Que eles liberaram. Não. Eles liberaram a visita. Você anda, né, vendo com o telefone, você anda passeando pelo aquário, pelo museu. Então, assim, a cultura, né, a educação, eu acho que isso a gente nunca mais vai perder, essa ligação, né, da internet, como que ela pode facilitar a vida de muita gente. Eu fiz tour virtuais, mas em alguns museus, que eu sou fascinada. E também algumas áreas de arqueologia. E leitura de arquivo, então, eu estou abrindo todos que eu posso. Porque muitos que eram reservados à consulta pessoal, agora já estão digitalizados e disponíveis em sites, né? Então eu faço leituras assim que eu nem imaginava. Eu também fico viajando pela internet. Eu viajei. É muito bom. Porque eu falo assim, ó, às vezes a pessoa não tem condição, né, financeira de ir a um local, por exemplo, ir lá em São Paulo, visitar, é caro. Eu tive lá presencialmente. Se deslocar, né, é difícil também. O deslocar e a gente viu que tudo pode ser feito pela internet.
Isso eu acho assim, que culturalmente não tem mais volta. Entendeu? Quem tinha desculpa de não conhecer algum museu, né, alguma coisa que Agora não teria que tem se mais. deslocar e tudo, a gente não tem mais essa desculpa. Né? É só buscar mesmo. E se puder dar uma ideia, esses links que você tanto falou com a gente, você podia colocar lá na sua página. Ponho sim. Eu gosto muito de visitar os museus que têm viagem virtual, visita virtual. Né? Porque aí, o Museu Imperial de Petrópolis é maravilhoso. A maioria dos museus fora do país já tem esse recurso. O Museu de Congonhas, tão pertinho aqui, maravilhoso também. A gente, voltando na história, né? Congonhas já pertenceu a Lafayette. Lafayette já teve como suas cidades, como seus distritos, 22 cidades que hoje são cidades vizinhas nossas. Por exemplo, Brumadinho já pertenceu aqui. E olha a distância que está. Nossa. Então, quando a gente conhece um pouquinho, Pirapora, Rio do Peixe, cidades que a gente não tem noção que seriam nossas, já foram. Então, a gente tem essas ligações históricas e culturais muito bem ramificadas. E é gostoso demais. Catas Altas da Noruega, gente, é maravilhosa e já pertenceu aqui, Lamin, Rio Espera, e por aí vai. Tem um grupo aqui da cidade, o Lesma, né, do Osmi, e eles fazem uma poesia onde eles falam o nome de todos os 22 distritos. É muito lindo de ver essa história sendo contada. Então, assim, tem várias formas, né, da gente conhecer a história da cidade, a história de forma geral. Eu costumo falar que história é vida, é muito bom. Tem que gostar, sabe? Mas é muito bom. E ampliar o leque cultural usando as ferramentas que a gente tem, né? Porque agora sabe quando vai voltar tudo ser presencial. Então, assim, a gente não adianta a gente ficar reclamando aqui tudo. E eu acho assim, tem que aproveitar. Vamos ajudar as pessoas nesse momento a buscar, né, essa diversidade aí, essa cultura. Eu acho que é válido agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Tem orquestras maravilhosas fazendo apresentações gratuitas, né? Você pode acessar e ter espetáculos maravilhosos, artistas declamando poemas que você fica hipnotizado assistindo. Então, viajar pela internet em busca de arte, cultura, educação, prazeres intelectuais é muito bom. Vamos dar uma forcinha. Tem um momento bem propício. Vamos dar uma forcinha e vamos deixar algumas indicações? Faça sim. Faça uma listinha aí. Faça sim, que eu principalmente vou gostar muito de mostrar para minhas meninas. Tá bom? Gostoso, tem para todas as fases e idades. Uma delícia ouvir você falando. Mauriceia, nós vamos ter que encerrar aqui. Né? Nós vamos encerrar aqui com 549 pessoas te ouvindo. Que legal, agradeço. E aí eu penso o seguinte, nós chegamos a 550 pessoas hoje, aprendendo um pouquinho, né? Sobre a verdadeira cultura, né? Sobre como a arte modifica pessoas, né? E entendendo um pouquinho mais, como eu também entendi com você, te agradeço demais. E se você quiser falar um pouquinho com o pessoal aí, nós estamos em 572, vamos lá. Bem, primeiro te agradecer, Letícia, por esse convite maravilhoso. É muito bom a gente ter um espaço onde outras pessoas possam acessar e ouvir um pouco do conhecimento, da experiência que a gente tem e contribuir de alguma forma para que a arte, a cultura e a educação continue se desenvolvendo. Né? Quero mandar meu abraço carinhoso para todos os meus amigos, as pessoas que compartilharam e que aceitaram o nosso convite para esse bate-papo. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão. Deu muito resultado, realmente. Eu acho que o pessoal, o povo é carente de conhecimento. E depois que a gente tem o conhecimento, tudo, o mundo novo se abre. Né? E eu acho que foi isso que você fez hoje. Abriu uma porta, um portal aí para as pessoas entrarem e cobiçarem essa cultura e aprender um pouquinho para a gente não ficar mais à mercê, né, de não ter no nosso município uma cultura de qualidade. A gente fala que na filosofia o conhecimento é luz. E a luz abre os olhos, abre a mente e abre o coração. Né? A gente tem que ter um coração aberto para essas novidades, boa vontade, disposição. É isso, é fazer o bem. Sim.
Obrigada, Mauriceia. Gente, brigadão, viu, por ter aí assistido. Acho que vocês, tanto quanto eu, é encantador ouvir a Mauriceia. A gente faz os pedidos ao vivo, Mauriceia, para você fazer alguns vídeos, né, contando um pouquinho, pedacinhos da nossa história, para a gente ter isso aí, para ter acesso a tanto conhecimento. Tá bom? Fica você acredita? Então, Letícia, acredito que meus filhos ficam puxando minha orelha. Mãe, faz um canal pra gente te ouvir, vai ser tão legal. Quem sabe eu crio essa coragem. Faz sim que vale a pena, é uma delícia te ouvir, tá bom? Ó, um beijo, obrigada, minha amiga. Agradeço milhões e milhões de vezes, viu? Pelo carinho. Eu que agradeço. Beijo, boa noite também. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito legal. Isso. Muito legal a gente poder ter um canal assim aberto para poder falar de cultura, de educação, de coisas boas, né? Coisas que fazem bem pra gente. Então, assim, me apresentando. Meu nome é Mauriceia Maia, sou paulista, mas já vivo aqui em Lafayette há 30 anos, então já mineirei, né? Já peguei todos os costumes e os amores a Minas Gerais. Sou professora de História, sou filósofa também, e trabalho com educação à distância no momento. Dou aula de História na Escola Meridional e por muitos anos trabalhei com patrimônio histórico, cultura, arte, enfim. Estou aí nessa jornada. Que bom. É uma jornada muito bacana, né? Trabalhei com a Mauriceia por um tempo, quando diretora de escola. Falei com ela, falou que lembrava pouco, mas devia trabalhar com tanta gente, né, Mauriceia? Mas, assim, fez uma diferença grande, viu, pra gente na escola. Como eu já te disse, só quero deixar mais uma vez o agradecimento aqui. Tá bom? Então, assim, vamos começar falando sobre a cultura. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente, que a gente vê, como que a gente vê a cultura. O que é cultura? Como é que a gente identifica? Tá. Olha, eu costumo falar que cultura é toda expressão humana registrada durante a sua existência. Uhum. Então não existe, na minha definição, uma cultura de elite, uma cultura lixo, nada disso. Uhum. Cultura é toda forma que o homem, o ser humano, tem de se expressar. Então, ele usa da religião para se expressar culturalmente, né, das artes gráficas, das artes cênicas, dos trabalhos manuais, enfim, da música, do canto, em tudo que o homem pode construir, transformar, isso é cultura. Uhum. Entendi. Eu gostei dessa frase que você usa, né, que tudo que faz um registro, né, da vida de uma pessoa. Eu achei isso bem bacana. Né? Porque a gente não pode, né, Letícia, assim, desqualificar a arte. Não existe isso. A cultura, ela é múltipla. A gente tem vários segmentos dentro da cultura. Cultura regional, a cultura clássica, mas todas elas são expressões humanas. E o ser humano está aí para mostrar do que ele é capaz, o seu potencial, né, transformar a arte em renda, transformar a arte na vida das pessoas de uma forma positiva, transformar a arte em louvor dentro da sua religião, qualquer que seja ela. Então a arte é isso, ela é múltipla, é uma expressão humana mesmo. Entendi. E transformar, onde a gente vai chegar, né? Transformar essa arte, né, esse dom, para ser sustento de família, né? Nós vamos chegar lá, né, Mauriceia? Então, vamos. Como eu já falei, em 5 meses de pandemia, né, o que seria de nós sem a cultura que a gente presenciou, né? Toda a forma de arte que a gente viu. Penso eu que seria bem mais difícil. Já está difícil, mas eu acho que seria bem pior. A arte é um refrigério, né? Peraí que chegou uma mensagem aqui, desculpa. A cultura, nesse ponto, eu vi assim, muita gente preocupada com a educação, com a saúde e tudo. E quando eu comecei a pensar na cultura, né, que a gente vê todo dia aí, são shows, são demonstrações culturais pela internet, e aí eu pensei, o que está sendo feito pela cultura? Né? E aí, quando eu te procurei para entender, gostaria que você falasse um pouquinho para a turma, que acho que assim, né, pouca gente deve ter estudado a respeito disso, que é a lei Aldir Blanc,
E como que ela afeta a nossa cidade. Aí eu gostaria de passar a palavra a você aí. A preocupação com a cultura, ela vai além, né, dessa projeção cultural, artística. Não é só demonstrar daquilo que tem habilidade para fazer. A cultura, ela é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Nós somos um ser vivo dotado dessa criatividade. E muitos vivem dessa criatividade. É disso que se tira o ganha-pão. Então, pensando nesses que dependem da arte para viver, essa lei Aldir Blanc foi criada, né? Ela foi sancionada em 29 de junho, lá em Brasília, e a partir daí os municípios tiveram, os estados e os municípios tiveram um prazo para poder se adequar. Alguns já estavam trabalhando isso anteriormente, já fizeram alguns cadastros de artistas, mas hoje a gente tem muitas cidades, ao todo são 100 municípios contemplados por ela, que estão com seus cadastros sendo elaborados ou já concluídos, mas todos estão trabalhando para garantir que o artista tenha um recurso vindo do governo federal. Sim, inclusive deixar aqui, né, o meu parabéns ao Rafael Lana, que Sim. gerou esse senso aí, que eu acho que vai agilizar o nosso processo, né, vai dar uma facilitada, uma agilizada para quem tanto precisa, né, Maurício? Sim, sim. E os artistas... E é legal... e é legal que o artista, ele não é só local, né? O artista é regional, é do estado, então o artista ele se envolve em várias frentes. Mas cada município, cada gestor municipal tem essa obrigação, né, de prover os recursos, a capacidade do artista de conseguir receber esse recurso. Né? A gente tem essa preocupação. Como que a cidade está gerindo isso? Como que a cidade está trabalhando o acesso dos artistas ao direito de receber a lei. Sim, e lembrando que muitos sustentam as famílias, né, Maurício? A gente conversou isso à tarde, isso me chamou a atenção. O sustento da família de muitos mesmo, vem desse artesanato, né, dessa forma de cultura. São as pessoas que fazem qualquer tipo de atividade cultural e desse sustento, leva esse sustento para a família. E aí você me falou uma coisa que chamou bastante minha atenção, as pessoas, a maioria delas já vai ter recebido esse auxílio do governo, né, o auxílio emergencial. Porque as pessoas, elas... a maioria das pessoas tem uma renda, né, que não depende exclusivamente da arte. A maioria, não quer dizer que sejam todos artistas assim. Como hobby. Muitos atuam artisticamente, mas não recebem por isso periodicamente, não é uma renda fixa. Os que têm essa renda fixa pela arte, aqueles artistas de palco, né, aqueles que vivem da arte, dependem desse recurso, sim, do Aldir Blanc, da lei Aldir Blanc. Mas muitos já se cadastraram. Os músicos, né, são pessoas que eu tenho convivido e falam dessa dificuldade. Então, assim, a gente sabe, né, que muitos artistas precisam desse recurso. Outros já fizeram acesso à lei emergencial, né, o auxílio emergencial, e já receberam. E esses que receberam não serão contemplados na Aldir Blanc. Sim. E aí lembra o pessoal o que a gente falou de que hoje acaba o cadastro. Exato. É bom lembrar, né, que hoje até às 23h59 ainda dá prazo de fazer o cadastro aqui na cidade e acessar. Você tem lá como pessoa física ou pessoa jurídica, os valores são 3 parcelas de R$600 para pessoa física, e as instituições, né, os lugares que mantêm a arte da cidade, podem também receber de 3 a 10 mil reais. Mas só vai ter esse benefício quem fizer o cadastro. Então é muito importante acessar o link da Prefeitura de Lafayette, lá vai vir uma aba, e nessa aba tem o cadastro para a pessoa acessar e fazer. É muito rápido, é simples, não é complicado, né? É bem informativo e é válido, né? As pessoas têm que correr atrás disso. Tá, eu vou te pedir então, assim que acabar, a gente colocar o link, né? Aquele que você mandou, ele é bem rapidinho realmente, já vai direto. A gente deixa ele lá e a turma lembrar que hoje até 23h59. É isso mesmo. Né? Então, assim, para não perder o prazo, né? Que essas pessoas eu vejo, assim, que foram um pouco esquecidas, né?
lembramos de tantas outras, e os artesãos, esses músicos, quem vive exclusivamente, né, da arte, ela ficou ficou bem esquecido. Geralmente, né, a gente tem visto na história da cultura, eu já trabalhei com essa disciplina, a cultura muitas vezes é tida como algo só para diversão. É algo que você faz quando você não tem nada para fazer. E não se observa o quanto que a arte faz bem para o ser humano. A gente sem a arte, você falou no início, né, na pandemia, o que seríamos de nós sem a arte? Quantas lives dos artistas foram feitas e alegraram as noites aí das pessoas, né, os vídeos de artesanato, de trabalhos manuais, gerando que a gente viu as pessoas que não tinham, né? Exato, dando a chance das pessoas que estavam presas dentro de casa poder fazer alguma coisa diferente. Né? Agora, você falando dessa questão da cultura, né, como ela é vista, eu gostaria de deixar, você entende muito mais disso do que eu, com certeza, nós já falamos sobre isso. Eu vejo assim, na cidade, que você me explicou, eu vou pedir que você explique aos nossos amigos. Cultura não é apenas a festa, a festividade. Né? Explica pra gente essa diferença novamente, por favor. Tá. O que a gente trabalha com cultura, né, todos nós que somos agentes culturais, a gente percebe que o evento cultural, ele é o coletivo se demonstrando. Então não se consegue fazer nada de grande, nada de fenomenal, um festival, um encontro que seja, sem os indivíduos. A gente precisa valorizar o indivíduo cultural, aquele que é o detentor do saber, aquele que se manifesta de uma forma muito simples, mas que na soma de outros como ele, a gente consegue um conjunto magnífico. Então, cultura é algo muito grande porque ela não é individual. Né? Não adianta você fazer um quadro, por exemplo, e só você conhecer essa obra, só você admirar esse trabalho. Ele tem que alcançar outras visões, outras interpretações. Da mesma forma, os músicos, os artistas de palco. Maurício, aí vem o caso dos espaços culturais serem bem administrados e bem utilizados para que outras pessoas tenham acesso a isso. Eu vejo essa deficiência. E estava comentando com o nosso amigo hoje que eu lembro de infância ir ali ao Museu Perdigão. Sim, maravilhoso. Sim, aí eu fui há pouco tempo, né? Há pouco tempo, assim, levou um choque, né? Pode ser pandemia louca. E levei minhas filhas. E ficou esse sentimento de, é só isso, sabe? Eu fiquei meio chocada, vou te ser muito sincera. E eu lembro de ter ido ao museu há pouco tempo, quando eu fui como professora dos meus alunos. Então, assim, em pouco tempo o negócio mudou muito. A gente tem um problema muito sério, que é a preservação dos espaços públicos voltados para a cultura, para a memória, porque a cultura não é só a festa, não é só o evento. A cultura também é a memória, é a história, a preservação. Né? A gente vê o quanto que Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, cidades históricas de Minas, ganham recursos, né? Se mantêm mundialmente reconhecidas pelo seu patrimônio preservado, pelos bens públicos que ela preserva, cada cidade preserva. Nós temos lá o exemplar do nosso município, né? E está em Ouro Preto. Sim, as colchas bordadas lá em São Gonçalo do Brandão. Né? A gente tinha que dar para isso aqui na cidade. E a gente tem um acervo, Letícia, a gente tem um acervo esparramado por toda Minas Gerais, pelo Brasil, fora dele, e que se a gente recolhesse esse acervo, não caberia aqui dentro da cidade. O conselheiro Lafayette está fazendo aniversário, né? Faz essa diferença aqui. Precisamos administrar isso melhor. Né? Precisamos ter uma política cultural que vislumbre a memória, o patrimônio também como parte integrante e importante, geradora de renda, de alta afirmação da população. O lafaietense ele tem que se ver como
um cidadão que faz parte da história de Minas. Tem que ter orgulho Lafayette, da cidade que a gente vive. Exatamente. Que falta, mas se não tem a apresentação, né, pública a respeito do tanto que Lafayette é rica, né, de cultura, né, e a gente leva isso para outros locais, ao invés de disponibilizar para as pessoas terem esse reconhecimento, aí a gente peca realmente. Né, porque sem conhecimento ninguém tem orgulho. Os primeiros a reconhecerem a cidade é quem vive nela. Eu, quando eu vim de São Paulo para cá, eu fiquei encantada com a cidade, porque eram miniaturas de cenários, né? Você tinha um cenário ferroviário na parte baixa da cidade, um cenário colonial na parte de cima, as igrejas, as capelas, os casarões. Hoje já se perdeu tanto disso, tantos imóveis que foram demolidos, tantas coisas que foram transformadas de um modo negativo, a meu ver. Né? A gente perde muito dessa identidade. E o povo de Lafayette precisa reconhecer a sua história, o seu papel na história de Minas, pela trajetória toda. Nós temos aí presença em vários eventos históricos. Se eu fosse te falar um pouco de história, de homenagear a coroa portuguesa, que, a meu ver, não merecia essa homenagem, não. A gente já passou muitos perrengues com a coroa portuguesa por aqui. E aí vem, em 1934, a mudança do nome para Conselheiro Lafayette. E eu gosto muito. A pessoa do Conselheiro Lafayette, uma personalidade que devia ser disciplina escolar, sabe? As pessoas deviam entender desde cedo sobre ele. Essa aula pra gente aí. Tá bom, vamos lá. O Conselheiro Lafayette, ele vai nascer na Fazenda dos Macacos, foi batizado na igreja de Santa Amaro, em Queluzito. Tinha um irmão só, que é o Washington Rodrigues Pereira. Ele estudou em Mariana, estudou em Congonhas, estudou em outras cidades, até se tornar um rapazinho e fazer o curso de Direito em São Paulo. Logo ele vai escrever para o Jornal do Comércio, que era um grande jornal da época, ganha destaque no direito, na política, e na sequência se torna aí governador do Ceará, que na verdade era o presidente de província do Ceará, conselheiro do Império, né, foi o primeiro-ministro do Império, e depois embaixador também do Brasil, resolvendo questões internacionais, como, por exemplo, haveria uma guerra entre a Alemanha e o Chile, e ele foi o juiz que intermediou tudo isso e evitou um conflito entre esses dois países. Além de ser botânico, um grande escritor, poesias maravilhosas, hábil no direito, no discurso, era uma pessoa assim única. Né? Eu sou particularmente apaixonada pela história dele. Eu defendo que a cidade ganhou um nome muito bonito. Eu gosto de que eu te falei hoje à tarde, né? Mas depois de uma aula igual você dá pra gente, a gente até começa a repensar, igual o nome de filho. Cada vez a gente muda. Mas é isso aí, a história dele aqui na nossa cidade. Ele não ficou na cidade porque ele foi estudar fora, né? Então ele fez seminários não eram aqui em Lafayette, né? Não eram em Queluz. O irmão dele já ficou, foi o Washington. Seguiu carreira militar, foi capitão da Guarda Nacional aqui, recebeu muitas autoridades, recebeu várias pessoas que tinham nome na época, vieram para Queluz e foram recebidos pelo Washington. Mas o Lafayette mesmo, ele vivia no Rio de Janeiro. E por ser conselheiro do imperador, estava sempre na presença da corte, né? Nas férias, assim conta nas cartas que ele escrevia ao irmão, e no planejamento de férias, as pessoas mais chegadas a ele iam à Fazenda dos Macacos visitá-lo. E aí é que ele tinha as informações. Mas muitos de Queluz iam para o Rio de Janeiro tratar negócios com ele, questões jurídicas, até mesmo de amizade. Ele sempre estava linkado aqui com a realização da cidade. Não era ausente, não. As más línguas dizem que ele limpava o sapato quando ia embora, né? Que não queria levar nem a terra daqui. Mas, gente, vamos pensar. O cara tem esse poder todo, tem toda essa autoridade. Como que ele vai ficar somente aqui, em Queluz? Não tinha sentido, não. Ele era maior do que isso, né? Ele contribuiu muito. Não vou discutir com vocês. De jeito nenhum. Eu acho que você... Ponto de vista. Não, o ponto de vista não, é história.
né? Estamos recebendo aqui um monte de comentário falando que aula de história, e eu acho isso tão bacana, eu fico muito feliz com esse retorno que a gente recebe. Sempre bom, que tem né? alguma coisa, eu adoro aprender. Então, assim, quando tem alguém que sabe, né, explicar, é muito bacana. Eu fico até meio assim, chata, porque quando eu pego para conversar com as pessoas, a conversa vai tomando rumo e para na história. Aí a gente acaba falando de história e quando eu vejo eu estou sendo professora de história numa roda de conversa. Tem que ficar me vigiando, tá? Tem que ficar policiando. Mas é uma delícia te ouvir sempre, né? Então, olha só, nós vamos falar um pouquinho também da educação, né? Dessa educação que a gente está tendo agora, essa novidade, porque você, melhor que ninguém, vai poder dar algumas novidades aí para o pessoal. E eu fiquei muito feliz de ter esse canal aí hoje, tá bom? Ótimo. Que bom. Apresente-se na área de educação agora. Na educação, eu já estou trabalhando para o município há 25 anos. Né? Sou efetiva já do município esse tempo todo. E sempre atuei na área da educação fundamental dentro do município. Mas na educação universitária já atuei em algumas áreas, em alguns setores dela. E hoje eu atuo como coordenadora do Polo de Apoio Presencial do programa UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é a educação à distância, de nível superior. E que hoje então, a gente está valorizando. Muito. Sim, agora sim. Olha só, na época, antes da pandemia, o senso comum dizia que a educação à distância não era algo assim tão válido. Pensava em acabar, isso não vai para frente. Isso. Hoje não. Hoje as pessoas veem que a educação à distância está sendo o recurso viável para manter o ritmo escolar, para poder manter a capacitação. E o polo aqui de Lafayette, ele já existe há muitos anos. Se eu não me engano, são 10 anos, são mais do que isso. Ele está já há bastante tempo atuando na cidade. Antes ele era lá onde hoje é o Corpo de Bombeiro, agora ele é onde foi a antiga Unipar, lá no bairro São Dimas. Então nós temos cursos da UFOP, que é a matemática, nós temos de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, computação e administração. Temos administração pública. São João del Rei entra agora, no próximo semestre, com filosofia. Nós temos, quais mais? São muitos cursos que a gente tem. E está chegando, quinta-feira eu tive reunião, a Universidade Federal de Viçosa, trazendo cursos de formação rápida. Uma lista de cursos, Letícia, que vai dentro da área comercial, a área de cuidados de idosos, a área de hotelaria, tem muitos cursos, e todos são gratuitos, federais, e abertos a quem tem o ensino médio em diante. Então é uma formação que qualifica, profissionaliza e coloca a pessoa direto no trabalho. A educação à distância hoje, eu também, além de coordenar o polo, eu estou coordenadora do Estado, sou presidente do Fórum Estadual de Coordenadores de Polo. Então são 105 polos em Minas Gerais, onde eu faço a interlocução com as universidades para que esses polos recebam os cursos. A gente passou por alguns editais aí e conseguimos que cidades que não tinham curso recebessem. E a luta continua sempre nisso, né? A gente tem reuniões periódicas com Brasília, com as universidades, para que o Estado de Minas receba mais cursos de qualidade, públicos de qualidade, porque a população precisa, e existe a demanda, e existe quem ofereça. Então o canal é esse, intermediar para que o nosso estado, a nossa região, tenha essa assistência. Sim. Eu adoro trabalhar com educação à distância, é muito legal. Ver as pessoas chegando para fazer a matrícula, menina, você tem que ver as pessoas chegando para fazer a matrícula, até tremendo, feliz, porque está realizando o sonho de estudar, porque ela não pôde em tempos atrás. Então, quando as cidades abrem esse espaço, quando a prefeitura se torna mantenedora de um polo, ela está fazendo com que a sua população local e regional tenha acesso a um curso universitário, a uma especialização. Legal. Isso é digno. E o mais importante, você falou uma junção que nem sempre a gente consegue, é gratuito e de qualidade. Sim,
né? E aí as pessoas... E olha, é a mesma formação que se tem no presencial. Então, quem tinha sonho de estudar matemática na UFOP, lá em Ouro Preto, pela qualidade do curso, pelos professores que tem, consegue fazer o mesmo curso à distância. No polo são realizadas as atividades presenciais, né? Então, as provas, a apresentação de banca do TCC. O curso é pesado, as pessoas acham que vai entrar lá e ficar de boa. Não, menina. Eu vejo aluno lá escabelando, sabe? Porque tem que estudar mesmo, é compromisso, é disciplina, mas vale a pena, sabe? A vitória é muito linda. É a mesma questão, tem a turma que vai bem no presencial, porque estudou, e tem a turma que vai mal, que não estudou. Então, acho que à distância, quem faz muito é o aluno, né? Eu acho que a chance é dada para todo mundo, né? A chance é dada igualmente. Agora, se você se esforça provavelmente você vai ter melhores resultados. É a vida, não tem jeito. E hoje, Letícia, olha só, a gente está com a educação remota, né? As atividades remotas nas escolas municipais, estaduais, onde os pais estão vendo que a internet, ela não é o dragão que vai devorar o seu filho. Ela é um instrumento que a família, em conjunto, vai conseguir desenvolver uma educação de qualidade, se trabalharem juntos. Então, o professor também, ele está se desdobrando, né? Eu falo pelas minhas amigas lá da Escola Meridional e de outras escolas, e olha, não é fácil não, a gente se desdobra para manter a atenção do aluno, para buscar informações atualizadas. Eu acredito que depois que passar essa pandemia, e que Deus abençoe que seja breve, a educação não fica mais longe da informática. A educação ela vai estar muito ligada. Falei sobre isso com uma amiga ontem, a Gislane, as filhas também na rede municipal, e a gente estava falando a respeito disso, ela falando qual que é a minha visão e tudo, eu falei exatamente isso com ela. Eu acho que nós nunca mais vamos voltar ao que nós éramos na educação. Aquele foco de presença, de só funciona com a presença do professor, né? Os pais, alguns distantes dos alunos, eu acho que a pandemia trouxe esses pais para mais próximo, né? Falo por mim também, que a gente tem que treinar Mudou a rotina familiar, né? Mudou bastante. Tem que treinar paciência com 2 em casa, né? Que tem uma que gosta e outra que não gosta, né? Elisa e Luísa aí, elas estão na live, ó. Então, assim, eu acho que essa pandemia trouxe muita coisa boa. E muito para a gente sair dessa zona de conforto. Né? As pessoas reclamavam muito de falta de tempo para fazer as coisas, de falta de espaço, eu estou afastado disso, eu não consigo conviver com a minha família. Agora as pessoas tiveram que rever. Todos. Eu falo por mim. Né? Eu tive que rever muitas ações minhas e reconhecer a minha casa, mudar os meus hábitos. E as pessoas com quem eu convivo também fizeram isso. Então houve-se uma reformulação de valores, a própria cultura foi reformulada, né? As pessoas se tornaram mais artistas um pouquinho em casa. Quantas passaram a fazer artesanato em casa para ver se criava uma habilidade, despertava algo prazeroso, né? E a gente volta nessa linha de que a arte é uma manifestação humana e por si só já é bela, né? Não há desqualificação na arte. Todos somos agentes culturais, todos somos agentes da arte. A gente só tem que saber equilibrar essas coisas, né? E dar os devidos valores. E cabe à administração pública, em qualquer esfera, municipal, estadual e federal, valorizar a arte, a cultura e a educação. E isso tem sido lamentável. Não podemos comentar. Vou falar uma coisa interessante. Sabe que eu fiz uma visita durante a pandemia? Eu fui ao Aquário de São Paulo. Você chegou a ver? Sim. Que eles liberaram. Não. Eles liberaram a visita. Você anda, né, vendo com o telefone, você anda passeando pelo aquário, pelo museu. Então, assim, a cultura, né, a educação, eu acho que isso a gente nunca mais vai perder, essa ligação, né, da internet, como que ela pode facilitar a vida de muita gente. Eu fiz tour virtuais, mas em alguns museus, que eu sou fascinada. E também algumas áreas de arqueologia.
E leitura de arquivo, então, eu estou abrindo todos que eu posso, porque muitos que eram reservados à consulta pessoal, agora já estão digitalizados e disponíveis em sites, né? Então eu faço leituras assim que eu não imaginava. Eu também fico viajando pela internet. Eu viajei. É muito bom. Porque eu falo assim, ó, às vezes a pessoa não tem condição, né, financeira de ir a um local, por exemplo, ir lá em São Paulo, visitar, é caro. Uhum. Eu tive lá Se deslocar, né, é difícil também. O deslocar e a gente viu que tudo pode ser feito pela internet. Isso eu acho assim, que culturalmente não tem mais volta. Entendeu? Quem tinha desculpa de não conhecer algum museu, né, alguma coisa que agora teria não que tem se mais. deslocar e tudo, a gente não tem mais essa desculpa, né? É só buscar mesmo. E se puder dar uma ideia, esses links que você falou com a gente, você podia colocar lá na sua página. Põe assim. Eu gosto muito de visitar os museus que têm viagem virtual, visita virtual, né? Porque aí o Museu Imperial de Petrópolis é maravilhoso. A maioria dos museus fora do país já tem esse recurso. O Museu de Congonhas, tão pertinho aqui, maravilhoso também. A gente, voltando na história, né? Congonhas já pertenceu a Lafayette. Lafayette já teve como suas cidades, como seus distritos, 22 cidades que hoje são cidades vizinhas nossas. Por exemplo, Brumadinho já pertenceu aqui. E olha a distância que está. Nossa. Então, quando a gente conhece um pouquinho, Pirapora, Rio do Peixe, cidades que a gente não tem noção que seriam nossas, já foram. Então, a gente tem essas ligações históricas e culturais muito bem ramificadas. E é gostoso demais. Catas Altas da Noruega, gente, é maravilhosa e já pertenceu aqui, Lamin, Rio Espera, e por aí vai. Tem um grupo aqui da cidade, o Lesma, né, do Osmi, e eles fazem uma poesia onde eles falam o nome de todos os 22 distritos. É muito lindo de ver essa história sendo contada. Então, assim, tem várias formas, né, da gente conhecer a história da cidade, a história de forma geral. Eu costumo falar que história é vida, é muito bom. Tem que gostar, sabe? Mas é muito bom. E ampliar o leque cultural usando as ferramentas que a gente tem, né? Porque agora sabe quando vai voltar tudo ser presencial. Então, assim, a gente não adianta a gente ficar reclamando aqui tudo. E eu acho assim, tem que aproveitar. Vamos ajudar as pessoas nesse momento a buscar, né, essa diversidade aí, essa cultura. Eu acho que é válido agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Tem orquestras maravilhosas fazendo apresentações gratuitas, né? Você pode acessar e ter espetáculos maravilhosos, artistas declamando poemas que você fica hipnotizado assistindo. Então, viajar pela internet em busca de arte, cultura, educação, prazeres intelectuais é muito bom. Vamos dar uma forcinha. Tem um momento bem propício. Vamos dar uma forcinha e vamos deixar algumas indicações? Faça assim. Faça uma listinha aí. Faça sim, que eu principalmente vou gostar muito de mostrar para minhas meninas. Tá bom? Gostoso, tem para todas as fases e idades. Uma delícia ouvir você falando. Mauriceia, nós vamos ter que encerrar aqui, né? Nós vamos encerrar aqui com 549 pessoas te ouvindo. Que legal, agradeço. E aí eu penso o seguinte, nós chegamos a 550 pessoas hoje, aprendendo um pouquinho, né? Sobre a verdadeira cultura, né? Sobre como a arte modifica pessoas, né? E entendendo um pouquinho mais, como eu também entendi com você, te agradeço demais. E se você quiser falar um pouquinho com o pessoal aí, nós estamos em 572, vamos lá. Bem, primeiro te agradecer, Letícia, por esse convite maravilhoso. É muito bom a gente ter um espaço onde outras pessoas possam acessar e ouvir um pouco do conhecimento, da experiência que a gente tem e contribuir de alguma forma para que a arte, a cultura e a educação continue se desenvolvendo. Né? Quero mandar meu abraço carinhoso para todos os meus amigos, as pessoas que compartilharam e que aceitaram o nosso convite para esse bate-papo. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão. Deu muito resultado, realmente. Eu acho que o pessoal, o povo é carente de conhecimento. E depois que a gente tem o conhecimento, tudo o mundo novo se abre.
né? E eu acho que foi isso que você fez hoje, abriu uma porta, um portal aí para as pessoas entrarem e cobiçarem essa cultura e aprender um pouquinho para a gente não ficar mais à mercê, né, de não ter no nosso município uma cultura de qualidade. A gente fala que na filosofia o conhecimento é luz. E a luz abre os olhos, abre a mente e abre o coração. A gente tem que ter um coração aberto para essas novidades, boa vontade, disposição. É isso, é fazer o bem. Sim. Obrigada, Mauricéia. Gente, brigadão, viu, por ter aí assistido. Acho que vocês, tanto quanto eu, é encantador ouvir a Mauricéia. A gente faz uns pedidos ao vivo, Mauricéia, para você fazer alguns vídeos, né, contando um pouquinho, pedacinhos da nossa história, para a gente ter isso aí, para ter acesso a tanto conhecimento. Tá bom? Fica você acredita? Então, Letícia, acredito que meus filhos ficam puxando minha orelha. Mãe, faz um canal para a gente te ouvir, vai ser tão legal. Quem sabe eu crio essa coragem. Faz sim que vale a pena, é uma delícia te ouvir, tá bom? Ó, um beijo, obrigada, minha amiga. Agradeço milhões e milhões de vezes, viu? Pelo carinho. Eu que agradeço. Beijo, boa noite também. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada.